Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política. Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Fala galera, tudo bem? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para quem está acompanhando aqui o Futebol Sem Fronteiras. O podcast Futebol Sem Fronteiras chega à sua edição número 59 aqui no canal UOL, todas as quintas-feiras, comigo, com o Jamil Chad. Hoje estamos recebendo Rafael Reis, nosso colega colunista do UOL. A gente vai falar muito sobre mercado da bola, esse mercado de transferências que já fechou em alguns países, em algumas ligas importantes da Europa, ainda não fechou nas mais importantes, né? Na Inglaterra, enfim. E a gente vai falar bastante de Inglaterra hoje, porque os clubes da Premier League basicamente apavoraram o mercado. Quando você estiver ouvindo o podcast ou assistindo ao nosso videocast do Futebol Sem Fronteiras, talvez uma ou outra transação ainda apareça, né? Estamos fazendo, ou estamos gravando na quinta-feira, faltam algumas horas para o mercado, mas dificilmente o Mbappé vai para o Real Madrid, que era a grande história dessa janela de transferências e que, obviamente, não se concretizou. O Mbappé ficou no Paris Saint-Germain. Ô Jamil, estamos em 2022, mas já estamos com 2019 feelings, meu amigo, porque antes da pandemia os valores estavam bizarros, né? Você via assim, falava, caramba, mas esse cara por 50 milhas, meu, esse cara por 60, esse por 70. Lógico, em 2017 foram as maiores transferências da história, as de Neymar e Mbappé do Barcelona e do Mônaco para o Paris Saint-Germain, mas exatamente foi a classe média que foi começando a ser transferida por valores exorbitantes. Logicamente, a pandemia brecou muita coisa, mas a gente já está chegando lá de novo, hein, Jamil? É mesmo, Júlio, bom dia para vocês aí, boa tarde, Rafael, bom te ver também por aqui. Olha, vamos só colocar num contexto essa nova explosão. A receita dos clubes europeus não só voltou, Júlio, ao que era no pré-pandemia, mas ela já está superior ao do que foi o pré-pandemia. Então, você tem aí um futebol extremamente resiliente às crises. Né? A gente se lembra, vocês, o Rafael e o Júlio talvez não eram nascidos ainda, mas na crise de 2008, né, a crise financeira de 2008, que quebrou o mundo, o futebol balançou, mas logo depois conseguiu se restabelecer de uma forma muito sólida, o que mostra que o negócio do futebol ele é permanentemente resiliente, pelo menos isso é o que aparenta, pelo menos para esses grandes clubes, para essas elites. Eu não estou falando que eles não estão endividados, não é isso. Estão extremamente endividados, mas eles conseguem ainda fazer essa circulação importante de dinheiro. Já é, portanto, e só para completar aqui, Júlio, já é maior do que o que foi, em termos de receitas, o que foi o ano pré-pandêmico, 2019, e com um domínio agora ainda maior da Premier League, claro, o campeonato inglês. Só para a gente colocar no contexto, se você colocar as 4 outras grandes ligas, França, Alemanha, Itália e Espanha, elas tiveram um ano mais ou menos de recuperação, ainda que tenha sido sim de recuperação, mas quem deu um salto gigantesco foi a Premier League, na verdade, se estabelecendo definitivamente como o torneio mais rico do planeta, jamais atingido. Então, essa é a novo cenário do futebol internacional em termos financeiros. A gente vai falar bastante disso, o Jamil vai trazer para a gente também uma informação, que é a Superliga reaquecendo, né? Na esteira desse domínio absurdo dos clubes ingleses na janela, vamos ver como que as outras forças europeias estão lidando com isso. Rafael Reis, os números da janela de transferências do verão europeu de 2022 ainda não estão fechados, pelo que eu acabei de dizer. Eles não vão ultrapassar a janela de verão do meio de 2019,
né? Aquela de 6 meses antes do final do mundo, mas já está ficando perto, já está chegando ali, quer dizer, muito provavelmente na janela de janeiro de 2023 a gente já vai ter uma janela mais forte do que a que foi janeiro de 2020, provavelmente de julho de 2023 a gente já vai ter números maiores também do que as que foram em junho, julho, agosto, né, de 2019. Quer dizer, a coisa já está se aproximando. Agora, conta pra gente, o peso dos clubes ingleses é que mudou muito, né, Rafael? Bom dia, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, Jamil. Bom dia, Júlio. Obrigado pelo convite. Boa tarde, bom dia e boa noite para todos os ouvintes e espectadores do Futebol Sem Fronteiras. Sim, eu vou dar alguns números aqui para a gente ter uma noção do que está acontecendo com o mercado da bola. Não são números definitivos, porque, como o Júlio disse na abertura do programa, temos mais algumas horinhas de janela pela frente, então esses números de 22, 23 ainda vão subir um pouquinho, mas só para a gente ter uma noção. Em a 19-20, que é a janela pré-pandemia, foram movimentadas pelas 5 maiores ligas da Europa 5,5 bilhões de euros. Agora vamos ver o tamanho da queda que aconteceu. Na temporada passada, esse mesmo mercado teve 3,1 bilhão de negócios. Uhum. E agora a gente já está em 4,3. Uhum. A questão é que lá em 2019, o dinheiro movimentado pela Inglaterra representava só 26,3% do negócio. Então era um quarto, mais ou menos. Agora estamos em 49,7%. Praticamente metade. Das 5 grandes ligas, a Inglaterra é a única que já superou o que investia antes da pandemia. E não é que superou, arregaçou o que investia antes. Em 2019, ela investiu 1,4 bilhão de euros em reforços. Agora já investiu 2,1, ou seja, aumentou 50%. E quando eu falo Inglaterra, eu estou falando de Premier League, porque a Championship, a segunda divisão inglesa, está no ranking das 10 ligas que mais gastam com contratações de jogadores no mundo também. Para comparar com outros números, a Espanha, antes da pandemia, gastava 1,4. Essa janela está em 460. A Itália gastava 1,2. Agora está em 750. Alemanha e França gastavam na casa de 700. Agora estão na casa de 500. Ou seja, é só a Inglaterra que realmente recuperou, e não só recuperou o patamar pré-pandemia, como superou. E vou dar um destaquezinho, um negócio que eu quero só falar para a gente entender a dinâmica do mercado inglês, o tamanho que o mercado inglês ganhou. Wesley Fofana, zagueiro francês do Leicester, segunda maior contratação dessa janela. Segundo jogador mais caro dessa janela. Contratado pelo Chelsea por 80,4 milhões de euros. Pô, um absurdo. Você pensa, titular da seleção vai brigar pelo tricampeonato mundial agora no Catar? Não. Nunca jogou na seleção francesa. As janelas e as decisões dos clubes, elas superam esse tipo de coisa, né? Antigamente não era assim. É muito curioso, hein, Jamil? Quer dizer, reforçando o que o Rafael contou pra gente agora, em 2019, é bom lembrar que em 2019 o Chelsea não podia gastar, né? Ele estava ali impedido pela FIFA, né, de gastar naquela janela, acabou gastando em 2020 e foi campeão da Europa em 2020 e 2021, né? O Chelsea ainda foi meio que o único que movimentou o mercado ali no começo da pandemia, porque ele estava com uma grana guardada. E agora está com o novo dono, daqui a pouco o Rafael vai dar o ranking dos clubes, mas o Chelsea lidera, né? Apesar, exatamente, com transferências como essa do Fofana, né? Não é nenhum... o Chelsea não levou nenhum grande craque, mas ele acabou liderando a janela. Agora, Jamil, os ingleses representavam 1/4 do mercado, né? Quer dizer, tudo bem, sem o Chelsea, que sempre foi um gastão, mas 1/4 do mercado, e hoje metade do mercado. E os números que o Rafael deu são interessantes, porque quando a gente vê a Espanha, quer dizer, o Real Madrid contratou o Tchouaméni, o Barcelona, a gente já falou sobre isso aqui no Futebol Sem Fronteiras, alavancou receitas de anos que estão lá pela frente
para poder contratar o Lewandowski, o Rafinha, enfim, o Koundé do Sevilha, jogadores importantes, mas é uma farsa, né? Quer dizer, é um dinheiro que, na verdade, não tem, que foi alavancado de outros anos. Ok, contratou, talvez dê certo, talvez o que o Barcelona fez funcione, mas na teoria era para não gastar nada, né? Na Alemanha, essencialmente o Bayern. Na França, essencialmente o Paris. Isso. Quem contrata mesmo é a Inglaterra, Jamil. Como é que o resto da Europa tá vendo isso aí? 2 aspectos importantes nisso, Júlio. Primeiro, sim, é a Inglaterra que contrata, os europeus estão preocupados, a Itália especificamente está preocupada, porque ela achou que ela tinha ainda um espaço. Isso já veio, né? O Rafael conhece bem essa história, essa degringolada do futebol italiano no que se refere ao poder aquisitivo dos seus clubes. Isso, claro, foi se perdendo ao longo dos anos, mas aí, desde 2017, 2016, existia uma esperança que, com uma reestruturação, a Itália voltasse a competir com os grandes. Não é competir em campo, é competir pelo mercado, competir pelos jogadores. E isso ficou claro desde o ano passado, que não era o caso mais. Voltou a ser a situação agora, nessa temporada, perdão, nessa janela. Então, você tem, sim, uma preocupação dos europeus de um desequilíbrio, que é curioso, né, Júlio, Rafael? A gente se falava no desequilíbrio entre Europa e América do Sul, entre Europa e o resto do mundo. Agora você, aqui na UEFA, que fica do outro lado aqui do lago, basicamente eu dou de cara com a UEFA, Júlio, a grande discussão na UEFA hoje é essa, a disparidade dentro da Europa. E aí não é entre Premier League e Albânia, não é entre Premier League e o campeonato de Andorra, não é isso mais. É entre a Premier League e Portugal, Holanda, Bélgica, Espanha, né? Espanha, absolutamente. Campeonatos que você fala, não é possível. Agora, esse é um primeiro aspecto. Então, sim, o debate sobre a desigualdade desembarcou com toda a força aqui na Europa. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, que é muito interessante, assim como a gente está surpreendido com os gastos ingleses, os próprios ingleses estão desconfiados desses gastos, né? O próprio pessoal que administra a Premier League está desconfiado, que, olha, é muita grana por gente. O Júlio foi bastante diplomático, chamou de classe média, né? Eu diria que são aqueles que, enfim, não vamos entrar aqui no debate, que não, como o Rafael disse, sequer fazem parte das suas seleções nacionais, né? Então, assim, não estamos falando da elite, estamos falando de um grupo intermediário. Muito bem. Os ingleses estão tão preocupados que ressurgiu na Premier League, na organização do campeonato, o debate sobre recolocar, na verdade, colocar um teto em gastos e em salários. Porque eles falaram, não, calma aí, se isso aqui é uma bolha, ela vai estourar logo ali adiante. Ela vai estourar daqui a pouquinho. Daqui a 5 anos, estoura isso aqui tudo, fica todo mundo na mão, descoberto, né, com uma situação complicada financeiramente. Então, a Inglaterra voltou a falar agora do que ele chama de capping, né, de colocar um teto em salários e gastos. Como é que seria esse teto? Seria algo que mais ou menos a UEFA já tem no que se refere ao fair play financeiro, mas no caso da Premier League seria 70%. Você só pode gastar 70% da sua receita em salários e transferências. Então, você dependeria da receita, algo que hoje não existe na Premier League. Enfim, é uma situação que talvez não surpreenda só a nós. Provavelmente aqueles que conhecem os números ali, Júlio, que estão vendo os livrinhos ali dos clubes, estão falando, pessoal, cuidado. Ô Jamil, isso me faz lembrar uma conversa que eu tive com um grande amigo que estava envolvido com um clube da MLS e que contou que lá nos Estados Unidos, os caras, os grandes empresários de vários ramos, né, indústria, enfim, turismo, imagina, estamos falando né, dos Estados Unidos, né, não preciso colocar muitos adjetivos no que significa a economia americana. Então, empresários de ramo, de diversos ramos, eles compram franquias da NFL, da NBA, da MLS, para ter prejuízo. Porque precisa abater
para abater um pouquinho dos impostos. E é muito diferente você levar lá um governador, um prefeito, um congressista, com quem você precisa conversar para fazer algum tipo de lobby. O lobby é regulamentado nos Estados Unidos, é permitido nos Estados Unidos, né? Então, você levar lá um prefeito de uma cidade para o teu escritório na indústria farmacêutica, ou você levar no estádio do Minnesota Vikings para assistir um jogo de futebol americano no camarote com comes e bebes para fazer uma conversa em um lobby. Então, quer dizer, os caras eles têm franquias para ter prejuízo mesmo e para usar o esporte como uma maneira de chegar em pessoas, em acordos, seduzir, né? Seduzir, exatamente. E a gente tem que lembrar que vários donos de clubes da Premier League são americanos, né? Não é um ou outro, são vários. Então, talvez a gente esteja vendo acontecer na Premier League, e essa história aí, ninguém está muito preocupado com ter lucro, seja por lavagem de dinheiro, seja para bater impostos, seja pelo que quer que seja. Talvez o futebol esteja movimentando cifras que ele, na verdade, não gera, né? Enfim, fica essa interrogação, e não são todos os países que têm os clubes na mão de empresários interessados em ter prejuízo, como é o caso da Inglaterra. Definitivamente não é o caso da Alemanha, né, Rafael? Por exemplo, que é o que eu sempre chamo de futebol mais sólido financeiramente falando, mais saudável, e a gente não vê realmente os mercados da Bundesliga serem bizarros como são outros, né? No máximo o Bayern às vezes puxa, que nem puxou esse ano, levou o Mané, meio que porque o Mané quis ir, né? Levou o Mané, levou o De Ligt e tal, mas, enfim, você não vê isso acontecendo em outros mercados. Ô, Rafa, na lista de maiores compradores aí, quantos são os clubes ingleses? Vamos lá. Se você pegar o top 10, você tem nada menos que 8 ingleses. Nossa. A lista é puxada por Chelsea, depois Manchester United, depois West Ham, depois Tottenham, Nottingham Forest, que acabou de subir para a Premier League. Só depois que aparece o primeiro não inglês, o sexto colocado é o Barcelona, com todos aqueles poréns mostrados pelo Júlio agora há pouco, de um dinheiro que ele não tem. Sétimo, Manchester City. Oitavo, o Bayern num mercado super atípico mesmo, porque basicamente perdeu o Lewandowski, que tinha que dar uma resposta para a torcida. Isso. Depois, Wolverhampton e Newcastle. Então a gente tem do 8 de 10. Nottingham Forest, Wolverhampton, quer dizer, o Real Madrid contratou o Tchouaméni, né? E pagou caro. Claramente foi um movimento ali imediatamente depois de perder o Mbappé e o Haaland, né? Aliás, o Haaland não está entrando aqui na lista dos mais caros. O Haaland é a barganha do mercado, né? 100 milhas no Antony, 60 no Haaland. Meus amigos, né? Olha só como são as coisas. Alguém falou, o Antony não vale 100 milhões. Bom, o cara vale o que paga por ele. Se pagaram 100 milhões, é porque vale 100 milhões, na verdade. Qualquer jogador que vai para o United é uns 50% acima do que realmente vale, né? Contratado no desespero é isso. Aproveitaram, né, Jamil? Quer dizer, o Ajax e o Real Madrid, vendendo o Casemiro para o United, aproveitaram bem o desespero de um clube que é o que mais gastou, né? O United gastou mais do que o City, do que o Chelsea, do que todo mundo aí nos últimos 10 anos, mas não consegue ganhar a Premier League há 10 anos, não consegue chegar, não está nem jogando a Champions League, tem muito dinheiro, é que é dinheiro mal gasto, e começou a temporada levando umas sacoladas, os clubes falaram, opa, né? Já quer o Antony, eu pago 80, não vendo, eu pago 85, não vendo não, pago 90, não, 95, tá bom, vai, então tá bom, então tá bom, falou lá o holandês do Ajax, quer dizer, meteram a faca no United nessa janela, mas paciência, quem tem gastou. Ô Jamil, o United, os clubes ingleses meio que mataram a ideia de Superliga Europeia, né? Quando surgiu essa ideia, puxada pelo Florentino, pelo Laporta, junto com o Florentino, quem diria, presidente do Barcelona, e pela família Agnelli, pelos italianos da Juventus, eles puxaram a ideia de Superliga. Não tinham junto com eles o PSG, porque a gente sabe que o Emir está junto com a UEFA, é assim com o Ceferin. Pelo menos por enquanto eles estão juntos. Pelo menos por enquanto. O Bayern de Munique também foi um dos que
esperaram um pouco, e aí teve aquele movimento de torcedores, de mídia, né, na Inglaterra, falando, não, isso é um absurdo, não sei o quê, não vamos entrar nessa. A Superliga seria uma maneira dos gigantes europeus se equipararem, digamos assim, aos clubes ingleses em termos de valores. Mas ela está renascendo aí na Europa, é isso? E por outra razão que não seja necessariamente essa do mercado? Júlio, ela está renascendo. A gente já cantou essa bola antes, né? Ela não tinha morrido, ela tinha sido congelada. Ela não desapareceu. Eu vou te dar uma clara indicação por que ela não morreu definitivamente, Júlio. Para fazer uma Superliga, os clubes tiveram que criar uma empresa, né? Eles fizeram uma empresa. Essa empresa chama A22. A22 é o nome da empresa. Eu confesso, não sei por que o nome, mas enfim, certamente alguém sabe por que. Nem sei se eu quero saber, viu? Não, eu pensei que era assento do avião, A22, sabe? Assim, que lugar que você está? Estou no A22, então, sabe? Parece uma coisa assim. Mas tenho certeza que não é essa a explicação, tenho certeza que tem uma outra explicação para tudo isso. Enfim, na A22, olha só, eram os clubes que eram os acionistas da empresa. A Superliga acabou, entre aspas, a ideia acabou, e a empresa não acabou. E a UEFA, uma das decisões da UEFA foi: clubes, vendam suas ações nessa empresa. O que aconteceu? Os clubes não venderam. Os clubes mantiveram sendo acionistas da A22. Vamos traduzir. Os clubes continuaram sendo acionistas da Superliga. Os clubes ingleses, inclusive. Sim. Todos aqueles que falaram, não, pelo fim pela minha mãe, do capitalismo no futebol, exato. Eu fico na Premier League. Isso. Não, ninguém vendeu. Outro detalhe importante. Lembra que a UEFA aplicou uma multa nos rebeldes lá, nos três, né? No Real Madrid, no Barcelona, na Juve. Sabe o que aconteceu? Eles não pagaram a multa. E sabe o que aconteceu? A UEFA não cobrou a multa. Né? Então tem isso. Só para inglês ver. Outro detalhe impressionante. Essa, quando me contaram, eu quase confirmei aquilo que eu já escrevi em livros, que isso aqui é uma grande uma fraude ao torcedor. Pelo seguinte, a UEFA falou assim, olha, e além das punições, etc., vocês todos têm que reunir aí 22 milhões de euros para a gente fazer uma doação para projetos de caridade pelo mundo. Sabe o que aconteceu? Nunca chegou esse valor. Então, assim, não aconteceu nada. Bom, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Segundo ponto, Júlio, começaram agora as negociações entre clubes e UEFA para definir como vão ser o pagamento dos prêmios da Champions League a partir de 2027. Só para você ter uma ideia, eu te peço uma ajuda aí para você fazer tradução em português disso. 2027, que vai ser quando muda o formato. O formato isso. Muda em 2027 mesmo? Não, Rafa, o formato muda, né? Em 24. Em 24. A última discussão era para o ciclo 24-27. Agora deve ser discussão para o ciclo 27-30. Tá, exatamente. Só para vocês terem uma ideia, a discussão é a seguinte. Hoje o formato 30% da receita da Champions é distribuído para os clubes que melhor tiveram desempenho nos últimos 10 anos na Champions. Faz a tradução para mim aí, Júlio, por favor. 1 bilhão e 700 milhões de pounds, de libras esterlinas, é o que gera a Champions hoje. Se eu não me engano, deve dar uns 12 bi de reais, 11, 12, por aí, alguma coisa assim. É muita grana, tá? Traduzindo em português, são muitos bilhões de reais. Tá? Em dinheiro vivo dá para comprar algumas casas. Qual o problema de comprar alguma coisa? Não, nenhum problema. Por exemplo, será que o Manchester United comprou o Antony com dinheiro vivo? Se comprou, qual é o problema? Eu comprei uma Coca-Cola ontem, dinheiro vivo. Tá vendo? Olha aí, e ninguém tá falando nada. Nenhum banco suíço aceita mais dinheiro vivo. Nenhum banco suíço, Júlio. Mas não vamos entrar nessa discussão. Vamos lá. Aí o que fazem os clubes? Falam, olha, então nós queremos manter 30% da receita da Champions para aqueles que melhor tiveram desempenho nos últimos 10 anos.
que significa melhor desempenho nos últimos 10 anos? Os melhores, né? Os de sempre. Os de sempre. E aí, o que quer dizer ter mais dinheiro? Que você vai ter mais dinheiro para continuar contratando os melhores jogadores e continuar sendo os melhores de sempre. Então, no fundo, é complicado esse coeficiente de distribuição de dinheiro. Chegaram os pequenos, na verdade, os pequenos são gigantescos, mas chegaram aqueles que estão fora dos 12 maiores da Europa e chegaram e falaram assim, olha, não queremos mais essa regra, não. A gente quer uma divisão dos lucros com base naquele torneio, como a Copa do Mundo. Ou seja, todo mundo ganha um certo volume de dinheiro por se classificar para a Copa do Mundo. Aqueles que se classificam para as oitavas de final ganham mais tanto. Aqueles que vão para as quartas, mais tanto. E o campeão ganha mais tanto. Ok. Aí os grandes falaram assim, não. Se a gente vai ficar sem esse dinheiro, a gente vai ameaçar voltar com a Superliga. Então, Júlio, tem dois fatores. O primeiro, a Superliga é um instrumento de barganha e é muito eficiente, porque a UEFA não quer perder esses grandes clubes. E, do outro lado, é uma possibilidade real que isso, eventualmente, um dia aconteça se houver uma ruptura no futebol. Então, vamos aqui ser muito claro, o futebol europeu ele passa por um momento de redefinição com essa questão da desigualdade e com clubes cada vez maiores que querem ser maiores e não querem dividir o que eles ganham com os pequenos. Pequenos, vamos deixar muito claro, pequenos é Ajax, Benfica, Napoli, Sevilha. Esses são os pequenos, tá? Então, só para deixar claro. O fato é que a gente está vendo um movimento na Europa que é o mesmo que a gente está vendo do Brasil e que é o mesmo de tantos setores, de tantos países, que é a elitização, né? É a elitização. Se você não consegue estabelecer... tem gente que vai falar assim, é assim em qualquer mercado. Uma empresa domina o mercado e passa a vender mais, uma farmacêutica ganha mais do que outra, etc e tal. Bom, tudo bem, pode até ser, mas a gente está falando de esporte, né? Não a gente está falando de competição, de disputas, é diferente. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Nos Estados Unidos existem os tetos, existe o draft, são ligas fechadas que tentam buscar equilíbrio, né? Se você cria a Superliga, Rafa, Jamil, eu acho que ela vai acabar sendo criada, na verdade. Eu acho que os campeonatos domésticos vão, se não desaparecer, vão diminuir, talvez menos a Premier League, né, que é meio que o Paulistão da Europa, os campeonatos vão diminuir, a Superliga vai existir, isso é questão de tempo, pode ser daqui 5 anos, pode ser daqui 10, daqui 12, mas vai acontecer. Agora, se você não criar os mecanismos dentro da própria Superliga, dentro da Superliga vão ter 3 ou 4 que também vão ter muito mais do que os outros 15, 16, quer dizer, é sempre assim, é assim desde que o mundo é mundo. Ou você cria mecanismos de equalizar e de deixar isso mais igual e mais equilibrado a forceps, né? Mas que se dane, que o outro vende mais camisa, que o outro tem mais torcida, que o outro... Não. Ou você cria esses mecanismos, ou tudo vai se descolando. Essa é a dura e triste realidade. Ô, Rafael, para a gente encerrar aqui o nosso papo de mercado da bola, não foram poucos os brasileiros que movimentaram dinheiro, hein? Alguns estão passando na nossa tela aqui embaixo, para quem está nos assistindo, né? Os valores mais altos, o Antony, obviamente, o Casemiro, que chamaram muita atenção, porque os dois foram para o mesmo clube, né? Para o Manchester United, mas teve Gabriel Jesus, que está fazendo e acontecendo no Arsenal, o Lucas Paquetá, um titular da seleção brasileira, que foi do Lyon para o West Ham, teve o próprio Rafinha, que se recusou a ir para o Chelsea, senão essa balança seria mais desequilibrada ainda, e quis ir para o Barcelona. Muitos brasileiros movimentaram esse mercado, Rafael. E tem a notícia de quinta, que é o Arthur indo da Juventus para o Liverpool. Tem essa ainda. Essa é difícil de entender, mas não é tão difícil de entender assim. O Klopp precisa de um meio-campista. O Liverpool não é. O Liverpool é um clube que vai na contramão da maioria desses clubes ingleses. Ele não é um clube gastão, né? Muito pelo contrário. O Liverpool é um clube que contrata muito com olho clínico e que tem muita
tem muito critério realmente na hora de investir. Tanto que o Liverpool não aparece nem no top 15, nem no top 20 dos clubes que mais gastaram. Não, desculpa, ele aparece. E olha que fez Ele é o 18º clube que mais gastou. Ele é o 18º, mas ele fez a quarta maior, que foi a contratação do Darwin Núñez, né? Mas foi o que ele fez, basicamente. Né? Teve outros negócios pequenos. E ciente de tudo isso que o Liverpool faz, dessa filosofia, e não tendo conseguido contratar um meia até o último dia, eles não vão por desespero de pagar algum jogador inflacionado em cima da hora no deadline day. Então vão por uma opção que é uma opção para compor elenco e tal, e tipo, meio que de graça, barato e tal. Porque a Juventus está querendo se livrar do Arthur. Exatamente. E do salário do Arthur, né? Então é mais por isso. Dificilmente veremos o Arthur sendo titular e tal, a não ser que o Klopp faça uma mágica com ele, mas é um cara para compor grupo e tal. Mas realmente você tem um mercado muito movimentado para brasileiros, em ano de Copa, o que é bom e ruim, né? Porque é sempre um perigo você ir para clube novo há 3, 4 meses da Copa e ter que se adaptar a um clube novo, a um cenário novo. Por exemplo, a gente fala, os 2 maiores negócios envolvendo brasileiros, o Antony e o Casemiro, foram para o Manchester United, que é um clube que, se você pegar o histórico dele, é um cemitério de brasileiros. Que brasileiro jogou bem no United ao longo da história? O Fred tá aí, é o que talvez vá melhor, assim, mas não é assim, vai lá, tipo, tá lá. É um clube que quase na verdade, um cemitério de sul-americanos. Vamos lembrar de ver. Até o Cristiano, até cemitério, até do Cristiano Ronaldo. O Manchester United lá é cemitério do que você quiser. Então é um perigo. Assim, lógico, tem transferências que deram super certo de imediato, como a do Gabriel Jesus para o Arsenal, que de certa forma, deve levá-lo, inclusive, à titularidade da seleção, imagino. O que ele está jogando vai ser difícil para o Tite não voltar a considerar ele como titular, apesar da Fla Press pedir o Pedro com todas as forças como titular da seleção. Mas tem outras arriscadas. O Rafinha vai vingar no Barcelona. Era o titular da ponta direita da seleção. Então tem bastante coisa acontecendo, e foi um mercado pesado de brasileiro. Esses 5 brasileiros aí, você estava falando, esses 5 brasileiros que estão passando na tela, Antony, Casemiro, Richarlison, Rafinha, Gabriel Jesus, quer dizer, são 4 destinos ingleses, e o Rafinha só não é inglês porque, como eu disse, recusou aí para o Chelsea para jogar no Barcelona. 2 dessas transferências são internas ali, né? Uma do City para o Arsenal, uma do Everton para o Tottenham. Esses 5 estão no top 10, top 11? Top 15 das transferências de mercado, enquanto o mercado não fecha. Mas é importante lembrar, né, gente? E por isso que a gente está falando tanto dessa disparidade aí da Premier League e tal, que a gente pega ali os 2 grandes atacantes do futebol alemão foram embora. Lewandowski para o Barcelona, o Haaland para o Manchester City. O Bayern trouxe o Mané, ok, mas como eu disse, mais porque o Mané quis do que propriamente por outra razão, né? O melhor zagueiro da Itália, o Koulibaly, foi embora para a Inglaterra, né? O zagueiro do Napoli, que era pretendido por muita gente. Volante titular do Milan campeão, o Kessié, foi embora para o Barcelona. É verdade que a Inter trouxe o Lukaku de volta, mas também outra situação de um cara que quis sair do clube dele, lá da Inglaterra, do Chelsea. Na Espanha, o Real Madrid ficou sem o Mbappé, acabou pagando pelo Tchouaméni. O Barcelona é essa situação das alavancas e de uma... Fala, Rafa. Não, e o Real perdeu o Casemiro também. O Real perdeu o Casemiro. Trouxe o Tchouaméni, mas perdeu o Casemiro, além de não ter conseguido trazer o Mbappé. Toda a classe média espanhola perdeu. O Sevilla perdeu sua dupla de zaga titular, o Koundé e o Diego Carlos, que foi para o Aston Villa. A Real Sociedad perdeu seu atacante, o Isaac, que foi para o Newcastle. O Villarreal perdeu o lateral, o Estupiñán, para ir para o Brighton. Quer dizer,
A classe média espanhola perdeu jogadores para, inclusive, times pequenos da Premier League inglesa. E na França, o Lyon, que é teoricamente uma força do país, perde o seu melhor jogador, o Paquetá, para o West Ham, né? Que nem também está na Champions League. Quer dizer, o que a gente viu mesmo foi a Inglaterra fazer uma rapa, representando aí 50% de tudo que o mercado movimentou nessa janela. Não sei aonde chegaremos, meu caro Jamil Chad, mas, bom, a Inglaterra não é mais Europa, né? Daqui a pouco a gente pode até falar. A Europa está perdendo jogadores para o estrangeiro. Olha, vamos só lembrar uma coisa, para o estrangeiro é bom. Vamos só lembrar uma coisa. Quando a FIFA foi criada, ela foi criada. Bom, antes, calma aí. Vocês sabem que a Inglaterra é o único país do mundo que a sua federação de futebol não tem o nome do local, English, ou Scottish, ou brasileira, ou argentina, né? É a FA, a Football Association, ponto. Vale lembrar que a Football Association já teve como membro Argentina, Chile. Olha só. Ou seja, é o embrião da FIFA, né? Claro, e quando a FIFA é criada por quem? Pelos franceses, obviamente, tinha aquela dúvida na FIFA. Será que a gente sobrevive sem os ingleses? E aí eles passaram, se eu não me engano, 3 ou 4 anos negociando a adesão da Inglaterra à FIFA, com um acordo, que é espetacular, o acordo que a gente vive ele até hoje. Qual que é o acordo? Ok, Madame FIFA, a gente entra na FIFA, mas as regras do jogo continuam nas nossas mãos. E é o que é a IFA, né? A International Football Board. Basicamente, a guardiã das regras do futebol. Então, desde o começo, Júlio, a Inglaterra tem uma situação diferenciada na história do futebol. Ela controla, junto com claro, com seus... Vai ter gente gritando aqui, mas não tem problema. Os seus mascotes, Escócia, Irlanda e País de Gales, né? É o que é. Não adianta dizer que não, mas tudo bem, a gente pode até pedir desculpas depois, oficiais, às embaixadas. Estamos falando só de futebol, só de futebol. Isso. Eu ia falar, a gente pode pedir desculpas às embaixadas desses países. Ah, não, eles não têm embaixada. Então, tudo bem, a gente segue. Né? Tudo bem também. Mas o que eu quero dizer é que a gente vai ter uma situação... O reino não tão unido. Exato. A gente vai ter uma situação na qual a FIFA, então, é criada, se estabelece como monopólio do futebol mundial, com a condição de que o controle das regras fique do outro lado do Canal da Mancha. Muito bem. Hoje, não sei, de repente, esse controle ele não é pelas regras do futebol, é pela quantidade de dinheiro e pela essa fuga, basicamente, de craques e não tão craques para o futebol inglês. Muito bem. Muito obrigado, Jamil. Muito obrigado, Rafael. Vamos ver quais vão ser os ecos dessa janela de transferências, uma janela em que, repito, metade do dinheiro foi movimentado por clubes da Premier League. Não era assim antes da pandemia, era mais ou menos 1/4, agora é metade. O dinheiro está todo sendo movimentado pelo futebol inglês. Todo não, né? Mas metade. É muita coisa, uma janela já bastante grande. Obrigado, Rafa. Valeu por trazer teus conhecimentos. Leiam a coluna do Rafael Reis no UOL Sport, hein? Sim. O Rafael Reis, que traz sempre, todos os dias, todas as semanas, muito material sobre o mercado da bola. Certo, Jamil? Fala. Posso falar uma coisa? Lógico, meu amigo. Uma confissão aqui. Outro dia eu estava falando com embaixadores brasileiros aqui na Europa e um deles me perguntou: você conhece o Rafael Reis? Eu falei: conhece. Não. Então, Rafael Kings. Aí na Europa é o Rafael Kings. Kings, exato. Exato. Assim, é onde uma parte, pelo menos, da diplomacia acompanha o futebol. Se a parte da diplomacia acompanha o futebol pelo Rafael Reis, quem sou eu para não acompanhar o Rafael Reis pelo Rafael Reis? Ele deve ter perguntado assim: Jamil, como que ele sabe desses números todos? Desses valores todos que movimentamos por aqui? Assista aqui no nosso podcast. Escute. Valeu, Rafa. Parabéns, hein, meu amigo? Obrigado, Júlio. Obrigado, Jamil. Estamos aí sempre à disposição para os convites.
Na boca do povo em Genebra. Valeu, Rafael. Valeu, Jamil Chad. A gente volta na semana que vem com mais podcast Futebol Sem Fronteiras. Tchau, tchau. Futebol Sem Fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. UOL.